Queremos saudar a todos os amados irmãos e diletos ouvintes da Santa Palavra do Senhor, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por mais uma semana que passou, por outra que se inicia, e por estarmos de volta para darmos início ao terceiro seminário de orientação bíblica, para que os irmãos fiquem atentos por causa do tema que nós vamos desenvolver durante este mês de setembro, que se inicia hoje, dia 1º. Saudamos a todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o tema porta, caminho e alvo. Fomos ministrar a princípio sobre a porta, depois andarmos no caminho com Jesus e, consequentemente, no final de tudo, nós temos a convicção de que iremos alcançar o alvo. Eu gostaria, antes de começarmos, dar um alerta aos amados irmãos que nós iremos encontrar muitas palavras que foram pronunciadas durante os 2 últimos seminários de preparação para os irmãos chegar até este. Este vai ser realmente o desenvolver e a conclusão dos outros 2 que nós viemos trabalhando. Falamos muito a respeito da edificação, da pedra de esquina e de muitas outras coisas que, por força das circunstâncias, nós seremos obrigados a repetir para que dê uma posição daquilo que realmente nós iremos falar durante o período deste terceiro seminário. E temos por tema, no livro do Dr. Lucas, do capítulo 9, a partir do verso 23, Lucas 9, 23, é que dá a abertura a este nosso seminário. Vamos fazer a leitura e logo em seguida nós daremos continuidade ao nosso primeiro período deste seminário, que diz a seguinte expressão: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te somos gratos por mais esta oportunidade que estás nos concedendo de podermos falar e ouvir
a tua santa e bendita palavra. Que os teus filhos estejam nessa noite atentos a tudo quanto aqui for falado, para que mais uma vez, através de nós, o teu nome continue sendo glorificado. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, nos guarda, nos guia, nos orienta. Se conosco durante o transcorrer deste trabalho, para que tudo que venhamos a fazer, que seja para o louvor da tua glória. É a nossa oração nesta noite, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Jesus faz um convite não apenas aos 12 discípulos, mas a todas as pessoas. Devemos permitir que o Espírito Santo assuma o controle total das nossas vidas, que antes eram dirigidas pelo nosso eu, ou ainda continua sendo. Mas no transcorrer desse estudo nós vamos procurar corrigir o que tem que ser de Deus e o que tem que ser nosso, ou pelo nosso eu, que é justamente a fonte das nossas vontades e quase sempre contrárias à vontade de Deus. Tomar a cruz é a disposição de começar a seguir ao Senhor do jeito que somos e com aquilo que temos. Não precisamos estarmos preocupados em procurar fazer leituras, noites a fundo, seminário para poder seguir a Jesus. Não. Do jeito que nós somos e o que temos, o próprio Espírito de Deus se encarregará de nos orientar, porque é sempre a nossa oração feita, que o Senhor, com seu Espírito, nos oriente a entrarmos pelo caminho e andarmos praticamente com Ele. Depois, aceitarmos a glória de vivermos e morrermos por Ele. Amém, queridos? Ao concluir, proclamando todos a segui-lo, Jesus estava dizendo que mostraria pessoalmente o caminho da verdadeira entrega a Deus. Veja que Ele já está caminhando conosco. Do sofrimento, do martírio, da morte e da ressurreição, para uma vida eterna de comunhão com o Pai. Eu vou fazer 3 leituras de 3 passagens bíblicas rapidamente, para que nós tenhamos a ideia, por onde vamos caminhar para darmos propriamente dito o início deste seminário. Salmo 49, 8 conclui esta vida de eterna comunhão com o Pai. Salmo 49, 8. Vamos ler. Pois
a redenção da nossa alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes se Jesus não tomasse a direção dela. Amém, meu querido? E em Hebreus, é a segunda passagem que vamos ler, 9:27, também nos alerta com a seguinte expressão. 9:27 de Hebreus. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Veja os cuidados que nós precisamos ter. Em Apocalipse, no capítulo 21, do verso 5 ao verso 8, é que nos chama bastante atenção para que nós nos firmemos e nos ajeitemos na cadeira, se estamos sentados no sofá onde você estiver, porque vai começar agora o nosso seminário. Apocalipse 21, 5 a 8. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, olha lá, quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. Eu acredito que essa última passagem que nós acabamos de ler não está falando conosco, porque nós estamos aqui prontos para caminhar com Jesus, passando pela porta, indo pelo caminho e alcançarmos o alvo. Para isso, queridos, eu vou te fazer um alerta, somente um alerta, porque eu já falei várias vezes, de várias maneiras, para que nós devemos ter um certo cuidado, um certo zelo pelas coisas que são de Deus e que nós precisamos dar mais atenção do que as coisas que parecem ser boas e certas, mas que são da nossa vontade. E o apelo que Jesus faz de início é que nós devemos negarmos a nós mesmos. E durante o período desse seminário, nós vamos aprender a negarmos a nós mesmos. Eu começaria esse seminário com uma pergunta. Dado o fato de termos realizado os outros dois últimos seminários,
como esse, eu começaria com uma pergunta: por que devemos estar fundamentados? Há uma necessidade de que você tenha ao menos um entendimento. Se você não tiver esse entendimento e está fundamentado, como é que você vai entrar pela porta? Como é que você vai seguir pelo caminho? E como é que você vai alcançar o alvo? Porque nós temos como alvo trazer a cada discípulo, que é o que vocês neste exato momento estão se tornando. Cada um de vocês, a partir de hoje, desta hora, deste momento, torna-se um discípulo. E eu, por excelência, me torno um discipulador. E vocês vão ver a caminhada com Cristo, que é algo sobrenatural. Um conhecimento claro e objetivo acerca das verdades fundamentais do reino de Deus. Nós vamos ou estamos dando início ao nosso seminário neste exato momento. Essas verdades vão formar em nossas vidas um fundamento sólido sobre o qual tudo o que mais será edificado. Há 3 motivos pelos quais julgamos que o fundamento é muito importante. Por isso que eu comecei praticamente com essa pergunta: por que devemos estar fundamentados? Justamente há 3 motivos sobre o qual tudo o mais será edificado. Há 3 motivos pelos quais julgamos que o fundamento é muito importante. Em primeiro lugar, em Efésios capítulo 2, olha que nós já vimos isso antes, mas vamos dar continuidade, que já foi falado, que a gente vai ter passagens que antes foram faladas em seminários anteriores. Efésios capítulo 2, do verso 20 ao verso 22. Diz o seguinte: edificados, isso referente a nós, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Fala de nossas vidas como edifício, porque nós isoladamente não somos igreja. Nós somos igreja quando juntamos, porque nós somos membro do corpo. Nós somos um membro. Quando os membros se juntam, aí torna a igreja. E tornando-se a igreja, aí sim que é um edifício edificado, que é a morada de Deus em Espírito. Eu creio que vocês já entenderam isso em estudos anteriores. E Jesus falou
falou que sem fundamento a casa iria ruir. Podemos ver aí em Mateus 7 para a nossa fixação do que estamos ministrando. Mateus 7, 24 a 29. Só para fazer uma lembrança. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, diz Jesus, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve, como vocês, como nós estamos ouvindo hoje, estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha que o próprio Jesus é quem nos adverte que nós não devemos viver só de ouvir. Nós precisamos praticar. E nós sabemos que, infelizmente, amados irmãos, nós que, eu digo ministro, que somos pastores, presbíteros, que cuidamos de rebanhos, de grupos, que nem todos procuram praticar o que ouvem, o que aprendem. Às vezes até esquecem e deixam para lá. Mas como nós sabemos que Deus não vai permitir que construamos um edifício de vários andares sobre fundamento inconsistente. Aleluia. Deus está de olhos abertos para não deixar nós fazermos essa construção. E o interessante é que a gente vê aqui que o insensato consegue até construir. Ele constrói, mas só que na areia. E ele não percebe que mais cedo ou mais tarde a tempestade, os ventos fortes, os vendavais vão surgir e a casa não vai aguentar, mas chega até a construir. Mas Deus não vai permitir que nós venhamos a construir o nosso edifício sobre fundamento inconsistente. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos mostra em 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 15. Eu ia mandar vocês tomar nota, mas eu não vou mais falar isso. Mandar vocês tomar nota, que vocês não tomam nota, e também não é bom tomar nota não, senão vocês se perdem no tempo e no espaço do que nós estamos falando. Em 1 de Coríntios, capítulo 3, apenas me ouçam, do verso 10 ao verso 15, veja o que está escrito. Segundo a graça de Deus que me foi dada, diz Paulo, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Esse outro que está falando sou eu, você.
veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Agora observe que coisa interessante. Ele mesmo, aquele que edificou feno, preste bem atenção, eu vou falar, que isso tudo aí está falando conosco, não é simplesmente palavra lançada ao ar, não. É coisa para você ouvir e guardar e viver. Veja bem o que eu estou falando. Que mesmo aquele que edificou feno, madeira e palha será salvo. Mas por que ele será salvo? Porque se o fundamento é a pedra gloriosa, é a pedra preciosa de Deus, é o fundamento, então sobre este fundamento, o que deve bem estar ajustado a ele é ouro, é prata, é pedras preciosas, palha, feno, madeira. Não é um material consistente e adequado para ser construído sobre este fundamento. Mas Deus, pela sua imensa misericórdia, apesar de você ser um pouco negligente e não ter um conhecimento apropriado, lançou palha, madeira, o feno, você será salvo. Sabe por que você será salvo? Porque você construiu no fundamento correto. Amém, querido? Será salvo por isso, porque tinha um fundamento correto. Quando o fogo vem, a madeira, o feno, a palha queima, mas está em cima do fundamento correto, que é Jesus Cristo. Por isso você não receberá o galardão, mas será salvo como pelo fogo. É isso que dá essa expressão, estou dizendo agora. Agora eu lhe pergunto, e o que será que eu acredito que não esteja entre nós? Daquele que nem fundamento tem. Como é que fica? Por isso que eu estou falando, amados, como amigo, como pastor, como companheiro do vosso pastor de ministério, que nós precisamos estar atento às ministrações que estão sendo feitas, que ela vai despertar você para a realidade. Coisas que talvez você nunca soube nesse seminário. Você talvez
passar pela primeira vez, mas você vai ficar deslumbrado, porque o Espírito de Deus vai colocar no seu coração coisa extraordinária. Amém, querido? E em terceiro lugar, último e terceiro lugar, em Hebreus, capítulo 5, do verso 11 ao capítulo 6, verso 3, é direto. Como você só apenas vai me acompanhar a leitura, eu não vou mais pedir para vocês acompanhar. Em Hebreus, capítulo 5, 11 ao verso 6, vamos ver a última expressão dessas três alicerces aqui. Do qual muito temos que dizer, e eu estou dizendo, que difícil interpretação. Só que isso que nós estamos expondo não é de difícil interpretação, é fácil interpretação. Porquanto vos fizestes negligente para ouvir. Aí é que está o problema. Eu estou falando, eu estou pregando, se o pastor está falando, está pregando, se o presbítero está falando, está pregando, e você está olhando para a rua, está brincando com a criança, está correndo atrás do menino e nem sabe o que está sendo falado. Aí você está em situação bastante complicada. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, é criança, não prestou atenção que foi ensinado, não absorveu, não praticou. E aí, quando o mestre chegou para fazer um teste para saber como é que estava, ninguém tinha crescido. Mas você vai crescer. Ah, vai, em nome de Jesus. Mas o mantimento sólido é este que nós estamos dando. É para os perfeitos, o obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Foi o que nós fizemos o seminário passado, ministramos muito, trazendo bastante experiência para que vocês ficassem firmados, os quais em razão do costume temos sentido exercitados. Veja que tem os sentidos exercitados, não ficou parado. Você simplesmente não ouviu de mim. Eu inclusive ensinei durante o período que ao você ouvir de mim, seja o que for, vá em casa, aonde eu der a referência, você abre a Bíblia, leia aquela passagem, examine com cuidado e veja se o que eu falei verdadeiramente é aquilo que você ouviu e que está na palavra. Então o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Isso eu acredito que vocês já saibam fazer. Pelo que, deixando os rudimentos
prossigamos até a perfeição, não lançando de novo, olha lá, o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Amém, querido? Agora me dê somente um minutinho, que eu vou abrir um parênteses aqui, para você me entender com maior clareza. Você precisa exercitar o que está ouvindo, para que você se torne mestre. Até porque observamos que, por não estarem bem fundamentados, os cristãos não se tornaram praticantes da palavra, não podendo progredir no conhecimento de Deus. É o que o escritor de Hebreus está dizendo. Cada cristão, por incrível que pareça, que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele se torna mestre. E, aliás, tem que ser mestre. Homens capazes e mulheres de transmitir os fundamentos, olha lá a pergunta do início, aos que se aproximam de Cristo. Você tem que ter uma linguagem clara, precisa, com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para quando eles vos ouvir, eles saber o que você está realmente dizendo. Lembra-se da passagem que nós já vimos aí, já passamos por ela, 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 2. O que de mim ouvistes, não fique só para você, transmita diante de homens fiéis, idôneos, transmita para outros, para que esses outros que ouçam de você vá transmitido para outros, e assim sucessivamente. Você não pode ficar com você o que está ouvindo, você tem que passar para outro e passar com clareza. Você tem que ser uma pessoa capaz de transmitir os fundamentos aos que se aproximam de Cristo. Entendemos que é básico que cada discípulo compreenda, participe, pratique e ensine tudo o que se refere à entrada no reino de Deus, os propósitos de Deus para aquele que entra, bem como os passos que deve dar no início de sua caminhada. Os primeiros cristãos, que nós já falamos a respeito deles, que foram chamados inclusive de cristãos, porque o povo de fora da igreja primitiva viam os procedimentos deles semelhante ao de Cristo. E a Bíblia diz que através dos apóstolos, Deus fazia muitos sinais através daqueles homens, como nós entramos naquela passagem que vocês também viram. Eu disse que iria repetir algumas palavras que nós usamos durante o período dos 2 seminários passados, que Deus falou que os homens que curaram aquele cego e o coxo na entrada da Porta Formosa eram da igreja primitiva. E todos os dias o Senhor acrescentava. Esse procedimento
foi que deu ao povo de fora que fosse o primeiro a chamar os crentes, os irmãos, a nós de cristão. Eles viam suas relações com Cristo. O Senhor, com Cristo, o Senhor, como um caminho, olha lá, no qual deviam andar. É o que nós precisamos ver também. Com rumo claro e definido para suas vidas. Vamos comparar aqui algumas passagens bíblicas que encontra em João, capítulo 14, que fala a respeito do caminho. Inclusive, a palavra caminho na Bíblia é o primeiro nome que é dado à Igreja de Jesus. Antigamente se a gente falava, é o povo do caminho. Não é que a igreja da vida eterna, não. É o povo do caminho. Todo crente que surgiu e que se tornava cristão era do caminho. Há vários caminhos, a gente vai falar somente de um. Em João 14, 6, com Atos 9, 12, aí a gente vai adiante. Diz o seguinte: disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que expressão tremenda, amado. Ninguém. E se nós não chegarmos nem a entrar na porta, como é que a gente vai atingir o caminho? Mas vamos mais adiante. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 2. Vamos mais ver mais um caminho, que é o mesmo caminho. E Saulo, estou indo no versículo primeiro. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiram-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí vocês conhecem essa outra passagem. Vamos ver ainda em Atos dos Apóstolos 19, 9 e 23, outra passagem no caminho. 19, só para vocês tomar conhecimento. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E no verso 23 diz: naquele mesmo tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho. Veja só, tudo está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos,
capítulo 22, verso 4, ainda em Atos dos Apóstolos, para nós concluirmos. Capítulo 22, verso 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Olha lá. E no verso 24, capítulo 24, verso 14 e 22. Vou ficar somente nesse aqui para a gente não estar com muita referência a respeito do caminho. Daqui a um pouco a gente também vai entrar no caminho e temos que entrar no caminho. 24, 14. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. E no verso 22, para nós concluir, então Félix, o imperador da época, havendo ouvido estas coisas, expôs ilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Não vamos mais fazer referência, que é o suficiente para nós. Evidentemente, esse caminho tem uma entrada. Este caminho tem uma porta, como também um alvo, e nós iremos alcançar a meta. Estes três termos, porta, caminho e alvo, constituem os pontos de orientação para este estudo que ora iniciamos. Só, querido, amados irmãos, que até esse exato momento, e o tempo não me permite mais ir adiante, foi simplesmente uma introdução de porta, caminho e alvo. Na próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, eu creio que Ele vai nos permitir, nós estaremos ministrando sobre a porta. Consequentemente, logo na próxima, sobre o caminho, e alcançaremos o alvo. Que Deus, pois, nos abençoe rica e poderosamente nesta noite, nesse início. Tudo isso que nós acabamos de falar foi simplesmente a introdução deste tema, desse terceiro seminário de orientação bíblica. Que Deus nos abençoe. Seminário Porta, Caminho e Alvo, com o pastor Severino Santana. Primeiro dia do seminário, 1º de 2020. Este é mais um vídeo do canal Veja de Tudo e Retenha o que é bom. Inscreva-se neste canal, adicione o sino para o YouTube notificar e te falar quando surgir mais vídeos do estudo bíblico, louvor e testemunho. Dá um joinha, compartilhe. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Luiz Paulo Sidônio, criador do canal Veja de Tudo e Retenha o que é bom, bem como também do projeto missionário Mão Amiga,
Elisa construiu uma igreja no sertão do estado do Ceará, onde me encontro neste momento. Quero orar por você. Senhor, abençoe esse ouvinte, que todos os irmãos e irmãs, que todos que estão, os que ouviram esse seminário, essa palavra de Deus e ainda vão ouvir, seja abençoado por ti, seja impactado pela tua salvação, pela tua cura, pelo teu milagre, em nome de Jesus. Amém.